Saudações, colegas, saudações docente. Chamo-me Josefa Benjamin Amado Munhoto, vim hoje falar do quadro conceptual. O meu trabalho está estruturado de acordo com introdução, objetivo das demonstrações financeiras, pressupostos subsequentes à elaboração das demonstrações financeiras, as características quantitativas das demonstrações financeiras, elemento das demonstrações financeiras, reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, mensuração dos elementos das demonstrações financeiras, base de mensuração, conceito de capital e de manutenção de capital. O quadro conceptual orienta-nos sobre o momento do reconhecimento de um ativo, passivo, rendimento, gasto e quais as bases de mensuração a seguir. Daí a sua enorme importância. Analisamos então os aspectos mais relevantes do quadro conceptual. O quadro conceptual é um pilar fundamental que sustenta a prática contabilística a prática contabilística, proporcionando não apenas diretrizes, mas também entendimentos mais profundos sobre a afinabilidade da contabilidade. Ao enfatizar as transparências e a comparabilidade, ele permite que os usuários das demonstrações financeiras, sejam eles investidores, credores ou gestores, façam as escolhas mais elaboradas. Na sua introdução, o quadro conceptual identifica os diferentes utilizadores das demonstrações financeiras, atuais e potenciais, que são investidores, empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governo e os seus departamentos e o público em geral. Referindo que, embora a totalidade da informação necessária desses utilizadores não possa estar contida nas demonstrações financeiras, existem necessidades comuns aos diferentes utilizadores. Considerando que as demonstrações financeiras que satisfaçam as necessidades de investidores satisfaçam igualmente as necessidades da maioria dos utilizadores. Objetivos das demonstrações financeiras. O quadro conceptual estabelece que as demonstrações financeiras têm como objetivo fornecer informações sobre a posição financeira. Qual é a posição financeira da entidade, da empresa? Desempenha alterações na posição de uma entidade, ajudando diversos utilizadores na tomada de decisões econômicas. A avaliação da performance é especialmente importante para os acionistas que desejam compreender a rentabilidade em relação ao custo do capital investido. Tradicionalmente, os gastos financeiros são considerados como mais um gasto a ser deduzido às receitas para se determinar o lucro e, com isso, os dividendos para os acionistas. Devemos ter presente que as demonstrações financeiras não são apenas todas as informações que os utilizadores necessitam, uma vez que, em grande medida, refletem informações do passado e informações financeiras. Os utilizadores gostariam de reconhecer informações sobre o futuro possível das entidades e informações não financeiras. Então, elas usam as demonstrações financeiras para saber qual é a saúde financeira da empresa. Então, também irei falar da afinabilidade. Ela ajuda os auditores a fornecer uma opinião sobre as demonstrações financeiras que estão preparadas com conformidade com o PGC e o NIF. Utilizadores e a necessidade de informação. Fazem parte dos utilizadores das demonstrações financeiras para a satisfação das diferentes necessidades de informação, os atuais
e os potenciais investidores. Neste caso, como já tinha dito, os investidores, os empregados, os financiadores, os fornecedores, os clientes, o governo e os seus departamentos e, por fim, temos o público. Essas diferentes necessidades de informação incluem investigadores. O que são investigadores? Os investigadores são as sociedades de capital de risco e os seus consultores, que proporcionam o risco inerente e com o retorno proporcionado pelos seus investimentos e necessitam de informação que ajude a decidir se devem comprar, manter ou vender esses investimentos. Paralelamente, os detentores de capital, eles estão também interessados em informações que os habilitam a avaliar a capacidade da entidade em pagar dividendos. Temos os empregados. Os empregados e os seus grupos representativos, neste caso, estão interessados em informações sobre a estabilidade e rentabilidade das entidades para que elas trabalhem. Estão igualmente interessados em informações que lhes permite avaliar a capacidade da entidade para pagar remunerações e as pensões em proporcionar oportunidades de emprego. Aqui os empregados, eles é que trabalham para estabelecer a rentabilidade das entidades. Temos também financiadores. Os financiadores, como já diz a palavra financiador, são os que financiam. Então, estes estão interessados em informações que lhes permitem determinar se os empréstimos concedidos e os seus respectivos juros serão pagos na data de vencimento. Temos também os fornecedores. Os fornecedores e os seus credores comerciais estão interessados em informações que lhes permitem avaliar se os montantes que lhes são devidos serão pagos na data de vencimento. Temos os clientes. Os clientes têm interesse em informações relacionadas com a continuidade de uma entidade, especialmente quando tem um envolvimento de longo prazo com a entidade ou estão dependentes. Temos o governo e seus departamentos. Os governos e seus departamentos estão interessados na alocação de recursos, consequentemente nas atividades da entidade. Por isso também exige informações com o objetivo de regular as atividades das entidades, de determinar as políticas fiscais como base para a elaboração de estatísticas, neste caso, elaboração estatísticas da entidade. Temos também o público em geral. As entidades afetam o público em geral de várias formas. Por exemplo, as entidades podem ter uma contribuição significativa para a economia local através dos empregos que criam e do suporte aos fornecedores locais. Aqui é quando dão suporte por exemplo, aos camponeses, aos donos de fábricas, por aí. Então, as demonstrações financeiras podem ajudar o público a proporcionar informações sobre as tendências de desenvolvimento recentes ao crescimento da entidade e do espectro das atividades. Então, se bem que todas as necessidades de informação desses utilizadores não são satisfeitas apenas através das demonstrações financeiras, há necessidades que são comuns a todos os utilizadores. Por exemplo,
dado que os investidores são os fornecedores de capital, de riscos. A entidade, a existência de demonstrações financeiras satisfaçam nesse caso, as suas necessidades, que satisfazem igualmente as necessidades da maioria dos utilizadores. Irei falar também dos pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras são duas: base de acréscimo e continuidade das demonstrações. Então, o que são bases de acréscimo? Segundo esta base, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. Temos a continuidade das operações. A continuidade das operações é o princípio contabilístico que assume a entidade que continuará a funcionar. Se houver a intenção ou necessidade de liquidação, as demonstrações financeiras devem ser elaboradas com base na liquidação. Essa situação deve ser divulgada. Caso se preveja a dissolução, nesse caso da entidade, as demonstrações financeiras elas devem ser elaboradas numa base de liquidação, é aquilo que eu já tinha dito, que implicará, por exemplo, na apresentação de integração das contas a receber e das contas a pagar no ativo corrente e no passivo corrente, independentemente das suas datas de vencimento. A constituição de provisões para indemnização a empregados e eventual reforço dos ajustamentos para clientes e outros devedores e para perdas na realização das existências. O reconhecimento de perdas por imparidade de ativos. Neste caso, os ativos por impostos diferidos, os custos diferidos, os ativos intangíveis. Irei também falar das características qualitativas das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, as principais características quantitativas das demonstrações financeiras são compreensibilidade, relevância, fiabilidade, comparabilidade. Então, a compreensibilidade é a informação proporcionada pelas demonstrações financeiras. Elas devem ser rapidamente compreendidas pelos utilizadores. Assume-se que, por este efeito, os utilizadores têm um razoável conhecimento dos negócios, atividades econômicas e contabilidade, e vontade para estudar informações com razoável diligência. Temos também a relevância. A relevância das informações deve ser analisada numa dupla perspectiva. A tempestividade da informação, nesse caso, a disponibilidade, nesse caso, e o seu conteúdo. Se apresentamos demonstrações financeiras no mês de julho, relativamente no exercício fim do 31 de dezembro, essa informação não será muito relevante para utilizadores, os quais estarão mais proporcionados em saber qual foi o desempenho da empresa no semestre em curso e projetar esse desempenho para o ano em curso. Temos a fiabilidade. Para ser útil, a informação tem de ser também fiável. A informação é fiável quando esta incenda de erros materiais ou de influências. É denominada contabilidade criativa, poderá afetar
estas características de informação. Os contabilistas e os auditores deverão também ser responsáveis. Nesse caso, poderão ser responsabilizados devendo estar em condições de provar que atuam com zelo e diligência no âmbito das suas funções. Temos a comparabilidade. Os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar as tendências relativas à sua posição financeira e o desempenho. Os utilizadores devem também poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades, de forma a avaliar a posição financeira e o desempenho e as alterações na posição financeira relativamente às demais. Tendo em vista assegurar a comparabilidade da informação no tempo, quando se altera a volatilidade, uma política contabilística terá de proceder à aplicação retrospectiva dessa política. Temos como exemplo, uma entidade adota o custo histórico na mensuração dos seus ativos intangíveis e o concorrente adota o modelo de revalorização. Em consequência, os balanços e as demonstrações de resultados não serão comparáveis. Irei também falar dos elementos das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceptual, os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira no balanço são ativos, passivo e capital próprio. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado dos acontecimentos passados e do qual se espera que flua para a entidade benefícios econômicos futuros. Sim. O passivo é a obrigação presente da entidade resultante de acontecimentos passados e cuja liquidação se espera que resulte para a entidade saídas de recursos incorporados, benefícios econômicos. Não existe no quadro conceptual uma definição do capital próprio, sendo que o mesmo referido como interesse residual nos ativos de uma entidade, depois da dedução de todos os passivos. Elementos diretamente ligados à mensuração da performance da demonstração dos resultados são rendimentos e gastos. Então, o que são os rendimentos? São aumentos nos benefícios econômicos no período, sob a forma de entradas, aumentos de ativos ou diminuição dos passivos, que resultam em aumento de capital próprio, que não sejam entrada dos subscritores de capital. E o que são gastos? Os gastos são as diminuições nos benefícios econômicos durante o período, sob a forma de saídas, a diminuição de ativos ou o aumento dos passivos, que resultam em diminuições do capital próprio, para além das distribuições aos detentores de capital. Então, o estudo dos elementos das demonstrações financeiras inclui reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. Então, o que é um reconhecimento? Reconhecimento é o processo de incorporar nas demonstrações financeiras um ativo, um passivo, rendimento ou um gasto. Temos como exemplo, num despedido,
desculpa, no desperto com beneficiárias em mobilizações, departamos com um problema de reconhecimento, uma vez que teremos de decidir se iremos reconhecer um ativo ou um gasto. Então, aqui nós temos que saber identificar quando é um ativo ou quando é um gasto ou também quando é um passivo. Superada essa fase, é admirado que se decidiu pela capitalização. Estaremos perante um problema de mensuração. Então, o que é mensuração? Temos a mensuração inicial. É por regra efetuada ao custo, mas na mensuração subsequente podemos optar entre o modelo de custo ou o modelo de justo valor. Depois temos os aspectos ligados à apresentação, quer no balanço, quer na demonstração do resultado. E, finalmente, teremos os aspectos de divulgação, isto é, que informações teremos de prestar nas notas das contas. Então, reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Saber que o momento... Aqui temos que saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo ou um gasto ou reconhecimento. É uma das partes fundamentais da contabilidade. Por outro lado, é possível duvidar entre o reconhecimento de um ativo ou de um gasto, de um reconhecimento ou do rendimento diferido. Constitui um dilema frequente dos contabilistas e demais interessados na contabilidade. Então, existem 4 tipos de reconhecimento. Temos reconhecimento de ativos, reconhecimento de passivos, reconhecimento de rendimentos e temos reconhecimento de gastos. Então, de acordo com o quadro conceptual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que os benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Para além dos benefícios econômicos futuros, conforme anteriormente abordado, o ativo tem de poder ser mensurado com fiabilidade para ser reconhecido. Temos reconhecimento dos passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando é provável que haverá uma saída de recursos para liquidar uma obrigação presente e a quantia pode ser mensurada com fiabilidade. Se a perda é provável, reconhece-se o passivo. Se é apenas possível, trata-se de um passivo contingente, divulgado no anexo. Em casos onde a mensuração não é confiável, como em processos judiciais, o passivo não é reconhecido, apenas divulgado, exigindo cautela na avaliação para evitar omissões. Temos reconhecimento de rendimentos. Os rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando há um aumento de benefícios econômicos futuros mensuráveis, resultando no aumento de um ativo ou na redução de um passivo. A prudência é fundamental se houver dúvidas sobre os benefícios futuros. O rendimento não deve ser reconhecido se a dúvida for sobre o montante. Deve-se reconhecer o menor valor possível. Não se reconhece os rendimentos que possam ser anulados no futuro, especialmente ganhos contingentes. Temos reconhecimento de gastos. Os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando há uma redução de um ativo ou um aumento de um passivo. E essa quantia pode ser mensurada com fiabilidade. É importante considerar a correlação entre os gastos e os rendimentos, como por exemplo,
os descontos concedidos sobre vendas. A receita é reconhecida no montante da venda ou prestação de serviços, enquanto os gastos relacionados devem ser reconhecidos de forma adequada para refletir essa relação. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A mensuração é o processo de atribuição do valor dos ativos, passivo, capital próprio, gastos ou rendimentos. Ela ocorre em dois momentos: mensuração inicial e mensuração subsequente. A mensuração inicial geralmente é feita ao custo, enquanto a mensuração subsequente pode seguir diferentes bases de mensuração e tratamentos para variações do valor. Estas distinções são fundamentais para a correta avaliação dos elementos financeiros. Temos aqui bases de mensuração. O quadro conceptual apresenta as seguintes bases de mensuração. Temos custo histórico, custo corrente, valor realizável ou de liquidação e valor realizável. O custo histórico. Os ativos são contabilizados pelo valor pago através do caixa ou dos seus equipamentos, ou o justo valor de outra retribuição, dada para adquirir o ativo no momento da sua compra ou constituição, ou também, quando aplicável, o valor atribuído a um ativo no seu reconhecimento inicial. Temos o custo corrente. Os ativos são valorizados pelo valor de caixa ou seus equivalentes, que seria necessário pagar se o mesmo ativo ou ativo equivalente fosse adquirido na data corrente. Os ativos são valorizados pelo valor não descontado de caixa ou equivalente de caixa, que seriam necessário para liquidar a obrigação atual. Temos a valorização, temos, nesse caso, o valor realizável. Os ativos são apresentados pelo valor de caixa, ou seja, equivalentes, que seriam obtidos atualmente pela sua venda. Os passivos são mensurados pelos seus valores de liquidação, isto é, as quantias não descontadas de caixa, ou equivalentes de caixas que se esperam pagar para satisfazer a obrigação no discurso normal dos negócios. Existem várias variantes do valor de realização. Temos como exemplo o justo valor, os custos no ponto de venda. O justo valor menos os custos no ponto de venda. Temos também o justo valor menos os custos para vender. E também temos valor realizável líquido. O justo valor menos os custos estimados no ponto de venda. Os custos estimados no ponto de venda incluem as comissões intermédios, as comissões a intermédios, encargos com reguladores e bolsas, e impostos sobre as transferências e os direitos aduaneiros. Enquanto o justo valor menos os custos para a venda, neste caso para vender, é o valor que obtém da venda de um ativo ou unidade geradora de caixa numa transação entre partes independentes conhecedoras e os dispostos negociador menos os custos para vender. Temos o valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda de um ativo no discurso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados para o complementar e os custos estimados para realizar
à venda. Então, temos também o valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é mais alto entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso. Temos também o valor sim. Temos mensuração subsequente. O componente, os ativos têm têm como mensuração subsequente custo histórico ou justo valor. E temos como contrapartida da variação do justo valor os ganhos, os rendimentos. Nesse caso, se reverter as perdas, temos excedente de revalorização. Isso são os ganhos. Enquanto temos as perdas, excedente de revalorização de gastos, se não existirem excedentes de valorização ou quando existir esgotamento. Temos ativos intangíveis com vida definida. Com vida indefinida. A mensuração subsequente é o custo histórico ou justo valor. Raras vezes não são amortizados, não são sujeitos a testes de imparidade. Como contrapartida da variação, temos os ganhos, rendimentos, se reverter as perdas ou excedentes de revalorização. Temos também as perdas, excedentes de revalorização e ganhos se não existirem excedentes de revalorização ou quando os esgotamos. Temos com vida finita os custos históricos ou justo valor, nesse caso na mensuração subsequente. Raras vezes são amortizados e são apenas sujeitos a testes de imparidade quando existirem indicadores de imparidade. Então não temos contrapartida. Temos em curso a mensuração subsequente é o custo históricos que não são sujeitas a testes de imparidade anual. Então, temos investimentos financeiros. Então, a sua mensuração subsequente é numa empresa mãe que consolida custo do justo valor em contas individuais numa empresa mãe que não são consolidadas. Método de equivalência patrimonial, entidades conjuntivamente controladas pode-se obter pelo método de consolidação. Não. Irei também falar dos conceitos de capital e de manutenção de capital. Existem dois conceitos de capital nas demonstrações financeiras. Temos o conceito de manutenção de capital financeiro e o conceito de manutenção de capital físico. O conceito financeiro é mais comum. Considerar o capital, nesse caso, ela considerou o capital como o capital próprio da empresa ou da compra. Já o conceito físico vê o capital como capacidade produtiva da empresa relacionada à sua operação. A escolha entre esses conceitos deve atender às necessidades dos usuários das demonstrações financeiras, priorizando a manutenção do capital nominal ou a capacidade produtiva. Segundo o quadro conceptual, os conceitos de capital acima apresentados dão origem aos seguintes conceitos de manutenção. Temos a manutenção de capital financeiro, neste caso já tinha falado então. Neste conceito, somente existe lucro se o valor de capital próprio no final do período exceder o valor do capital próprio no início do período. Apenas após
exclusão de distribuições aos detentores de capital e das suas distribuições de capital no período. A manutenção financeira do capital pode ser mensurada quer em unidades monetárias nominais, quer em unidades de constantes de poder de compra. Temos também a manutenção de capital físico. Nesse conceito, somente existe lucro se a capacidade física da produção de uma empresa ou dos recursos ou fundos necessários para obter essa capacidade no fim do período exceder a capacidade física produtiva no início do período. Após exclusão das distribuições aos detentores do capital e das suas contribuições de capital no período. Uma crítica relativamente generalizada é feita à contabilidade atual e que a mesma não trata o custo do capital próprio. E assim termino a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.